Dúvida, desencorajamento, derrota, desvio e demora são os planos de Satanás para as nossas vidas nos dias pelos quais estamos vivendo. Quer saber mais? Então fica comigo, porque hoje nós estudaremos a lição de número 2 da classe Jovens da lição da Escola Bíblica Dominical. E para isso, eu preciso que você já se inscreva aqui, se você já estiver chegando aqui pela primeira vez. Convido você a deixar o seu like e ao final do vídeo, se você tiver gostado, compartilha com mais alguém para que nós juntos possamos compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas que necessitam ouvir as palavras de boas novas do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fica pessoal, então nós estamos na nossa lição de número 2 e lição esta que será ministrada no próximo domingo, no dia 10 de abril do ano de 2022. E nós temos como título da lição Adão e Eva, querendo ser como Deus. Desde já eu já te dou as boas-vindas por você ter chegado até aqui e peço para que você fique comigo até o final. Deixa a sua sugestão, deixa suas dúvidas que eu responderei todos os questionamentos aí, tá bom? Pessoal, nós temos aí o nosso texto principal no livro do Gênesis, no capítulo de número 3 e no versículo de número 5, onde ele fala assim, ó: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha que texto muito interessante para o título da nossa revista, que está falando a respeito dos perigos da tentação e tendo como tema a respeito de Adão e Eva, quando eles quiseram ser como Deus. Então olha que interessante isso, o resumo da lição. Mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Olha o plano principal de Satanás contra a vida desse casal. Quando Satanás ainda estava lá no céu, a palavra do Senhor ela nos diz que ele desejou no seu coração fazer o seu trono acima do trono de Deus. Então, ele queria ser maior do que Deus. E o primeiro pecado que ele faz o povo cair é exatamente o mesmo pecado que ele caiu. O pecado da soberba. O pecado de querer você ser quem você não é. Dirá ser como Deus. Não existe lógica humana para isso. E foi exatamente essa a proposta que Satanás propôs para o primeiro casal, sendo eles Adão e Eva. Então, vamos aqui para os nossos objetivos, porque a aula de hoje tá top demais, pessoal. Já deixa o seu like aí se você ainda não fez, tá bom? Os objetivos, como eu sempre falo, são 3. O primeiro deles é compreender que Deus deu uma orientação para Adão e Eva, certo? O segundo objetivo é explicar que Satanás colocou em dúvida o que Deus havia falado para o primeiro casal. E o terceiro objetivo é expor o custo da desobediência de Adão e Eva. Então, caro professor, caro professora, é muito importante vocês exporem esses objetivos aí para os seus alunos, para que eles entendam e compreendam o perigo da pessoa ceder à tentação. Repito aqui de novo, é pecado cair em tentação? Vou melhorar. É pecado a pessoa estar sendo tentada, estar em tentação? De forma nenhuma. O pecado está no ato que você vai consumir ao você ceder à tentação. Então, tome muito cuidado quando você vai ceder à tentação e consumar o ato pecaminoso. Aí sim está o pecado. Mas você ser tentado ainda não é o pecado, tá ok? E juntos nós vamos aprender isso aí. Então, eu comecei esse vídeo falando a respeito dos planos de Satanás para a humanidade. O primeiro plano dele, eu vou deixar até aqui na tela para que você possa entender e até anotar ele se você quiser. O primeiro plano dele para as nossas vidas é nos colocar a dúvida, porque a dúvida faz a gente questionar a palavra de Deus e a sua bondade. O segundo plano dele é nos desencorajar, porque o desencorajamento nos faz olhar para os seus problemas e não para Deus. Vocês estão compreendendo? O terceiro plano de Satanás é o desvio, porque o desvio faz as coisas erradas parecerem atraentes a ponto de você desejá-las mais do que as coisas certas. Olha aí, vai anotando aí. O quarto plano de Satanás é a derrota, porque a derrota faz você sentir-se um fracassado e não ter ânimo de sequer tentar. Olha que interessante isso. E a quinta e último plano de Satanás é a demora, porque a demora faz você adiar algo de modo que nunca consiga terminá-lo. Então, fica comigo aí, de novo eu peço para que você fique, porque essa lição está muito interessante, pessoal. O texto bíblico, ele é um texto muito extenso e eu não vou abrir mão de ler ele com você, porque é muito importante. É através do texto que vai nos trazer o quê?
base para a nossa aula. Vocês estão cansados de ouvir isso aqui nos meus vídeos, para vocês que nos acompanham. Então o texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 11. E ele diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gente, olha que triste, olha que final triste a vida de uma pessoa que desobedece uma ordem de Deus. Vocês perceberam através da leitura desse texto. Então vamos agora entender melhor a respeito desse diálogo entre Deus, Adão e Eva, logo após eles terem desobedecido uma ordem de Deus, tá certo? Nós vimos aqui, no tópico de número 1, que é uma orientação dada pelo próprio Criador. Então, gente, percebam isso e anotem se possível. Deus ele deu apenas uma única ordem para aquele casal. E a única ordem que Deus deu, a única restrição que Deus ordenou para eles, era que eles não comessem apenas daquela árvore. De todas as outras árvores que estavam ali, eles poderiam comer, eles poderiam desfrutar. E eles não poderiam pegar apenas o fruto daquela árvore que Deus tinha ordenado que não pegassem. E aqui é muito importante a gente abrir um parêntese para informar uma coisa. Tem muita gente por aí ensinando que era uma maçã. Porém, o texto que nós lemos não fala que é uma maçã. Fala apenas que era uma árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Mas não diz ali o fruto que tinha nela. Então tome cuidado aí na colocação de vocês, tá certo? Porque a Bíblia não nos informa se a árvore era grande, era pequena, se era muito larga, se o fruto dela era grandão, como uma melancia, ou pequena, como uma maçã. A Bíblia não nos traz essa informação. A Bíblia nos diz apenas que era uma árvore e tinha um fruto. Porém, ela não nos narra qual era o fruto que estava ali, tá certo? Vamos fechar esse parênteses aqui e vamos voltar aqui, na orientação dada pelo próprio Criador. O próprio Deus criou todas as coisas e colocou naquele jardim. Inclusive o casal ele colocou naquele jardim. Porque quando Deus formou o Adão ali do pó da terra, ele ainda não estava no jardim. É importante você explicar isso para os seus alunos também. Deus, após formar Adão e Eva, Deus então pega os dois e coloca no meio do jardim. Isso é importante vocês também trazer essa informação. Então o tópico de número 1 vem nos trazendo esse assunto, uma orientação dada pelo próprio Criador. E no subtópico de número 3, ele vem trazendo a respeito dessa única restrição. E ele fala assim, ó, a única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que procedia da árvore, que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Isso aí está lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 2, o verso 16 e 17. Então, leia essa passagem juntamente com seus alunos para trazer mais clareza no entendimento deles. E aqui você já pode trazer aí um ponto importante para que vocês possam estar aí refletindo e discutindo, debatendo na classe de vocês. Por que será que Deus ele deu apenas essa ordem para Adão e para Eva? Então, traga esse questionamento para os seus alunos e mostrem a ele que o ser humano ele não é capaz de sequer obedecer uma única ordem de Deus. E um exemplo disso é esse casal. Eles tinham apenas uma única ordenança, eles podiam fazer de tudo, comer de tudo, desfrutar de tudo. E eles não poderiam comer apenas de uma árvore sequer, de o fruto de uma árvore. E eles não conseguiram obedecer apenas isso. Então, reflita isso daí juntamente com os seus alunos, tá certo? O tópico de número 2 vem trazendo aí o tema, falando a respeito de serás como Deus. E aqui, Satanás ele planta primeiramente a dúvida no coração de Eva, que foi primeiro para Eva que ele dirigiu as suas palavras.
E aqui eu separei algo muito importante, que ele diz assim, ó, a dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? A mulher respondeu que, exceto uma, as demais árvores lhes eram permitidas. Contudo, a serpente continuou falando de modo astuto e afirmou ao casal, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso daqui, gente, é uma falta muito grave na vida do cristão. Porque quando nós temos uma convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas, daquilo que Deus tem a realizar no plano que Ele tem para mim e para você, é onde Satanás vem e ele tenta colocar dúvida, colocar em questionamento as promessas que um dia Deus fez na minha vida e na sua vida. Talvez até você que está assistindo aí essa pré-aula que você vai ministrar no próximo domingo, você provavelmente já passou por esse tipo de questionamento. Você certamente recebeu um chamado da parte do Senhor, você sabe que você recebeu esse chamado, e em um determinado momento da sua vida, da sua caminhada aí com Cristo, você aí pode ter se decepcionado com alguma situação. E aí foi aonde Satanás entrou e começou a colocar dúvida a respeito daquilo que Deus te chamou para ser, não é mesmo? Então, você, caro professor, caro professora, vocês podem estar compartilhando isso aí juntamente com seus alunos, porque na classe jovem isso acontece demais. A juventude, quando está entrando para a vida adulta, ela entra ali num período de muitas dúvidas na sua vida. Talvez é um sonho que ela tem na sua vida ministerial de ser pregador, cantor, pastor ou um obreiro na casa do Senhor, ou até mesmo na sua vida profissional, de ser aí uma profissão aí que ele sempre sonhou. Porém, chega uma certa altura da vida dessa pessoa que ela começa a questionar, começa a colocar em dúvida a respeito aqueles sonhos que Deus um dia colocou no coração dessa pessoa. Então, explique para os seus alunos que às vezes a dúvida ela vem disfarçadamente, como o diabo fez na vida de Adão e Eva. Ele chegou ali como uma serpente, começou a dialogar com Eva, trazendo, mas foi assim que Deus disse? Então tomem cuidado, vocês sabem ouvir a voz de Deus. Então tenha no seu coração e na sua mente que aquilo que Deus planejou para você, Satanás não pode tomar, a não ser que você ceda às tentações que ele está colocando diante de você. E aí sim você pode perder aquilo que Deus um dia sonhou para vocês. Foi no caso de Adão e Eva. Eles tinham o jardim do Éden. Eles estavam ali desfrutando de todas as coisas boas que aquele local poderia oferecer. Porém, eles optaram pela desobediência e foram expulsos do jardim por causa da dúvida que Satanás plantou no coração deles. Então, tome cuidado com as dúvidas na sua vida, porque elas podem fazer com que Deus tire vocês do jardim do Éden. Então, fique aí com essa reflexão e que o Senhor te guarde para que você não ceda às tentações impostas por Satanás e seus demônios, tá certo? O subtópico de número 3, ele agora vai trazer aí o custo da desobediência. E olha que interessante isso daqui, eu grifei para que nós possamos ler juntos e eu tenho certeza que você vai compartilhar isso aí com a sua classe. Porque ele fala bem assim, ó, em sua onisciência o Senhor já sabia do ocorrido. No entanto, ele não perguntou a Adão, por que você pecou? O Criador perguntou, onde estás? Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendessem o que fizeram. Onde estás? Olha que lindo isso. Onde estás representava uma posição de afastamento da presença do Senhor. Olha que ponto muito importante isso. Deus, na sua onisciência, sabia muito bem o local exato onde Adão e Eva estavam. E o que aconteceu? Eles pecaram, os olhos deles foram abertos, e a Bíblia nos conta que eles procuraram ali folhas de oliveiras ali para poder esconder a sua nudez, porque eles começaram então a enxergar a nudez um do outro, certo? E com isso eles foram se esconder no meio do mato. E a Bíblia diz que na viração da tarde, na viração do dia, Deus ele ia no jardim para poder dialogar com Adão e Eva. Porém, o pecado agora que eles cometeram, fizeram esse afastamento. E eles ouviram a voz de Deus e temeram, é o que a Bíblia diz. Senhor, ouvi a sua voz e temi, porque estava nu. E Deus então pergunta, mas quem disse a vocês que vocês estavam nu? Porventura comeram da árvore que eu ordenei para que vocês não comessem? Olha que interessante isso. Aí você pode perguntar, mas por que Deus ele faz esse questionamento? Ele já não sabia? Sim, ele sabia. A palavra do Senhor diz que ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Aí vem a pergunta, tá, mas se ele sabia, por que então que ele faz o questionamento para Adão e Eva? Sabe por quê, meu querido, que ele fez esse questionamento?
Deus ele questiona para ver se a pessoa consegue cair em si e compreender a dimensão do erro que ela cometeu na presença de Deus. Então, o fato de Deus questionar Adão, aonde você está? Deus estava dizendo assim: o onde está representava uma posição de afastamento da presença do Senhor. Toda vez que Deus pergunta onde está, é porque nós não estamos perto da presença de Deus. Porque nós cometemos um pecado, porque nós nos afastamos de Deus através dos atos pecaminosos. Então vocês estão entendendo a gravidade da desobediência? Esse foi o custo, foi o afastamento da presença de Deus. E Deus foi tão misericordioso que ele ainda perguntou, questionou, conversou com Adão para ver se Adão caísse em si e não questionasse mais ainda Deus. Porém, nós vamos ver aqui no subtópico de número 2 que ali nós encontraremos o primeiro desentendimento de um casal na Bíblia. Porque Adão, dialogando com Deus, ele fala: olha, Senhor, essa mulher aí que tu me deste, ela pegou o fruto, e o fruto ela comeu e ainda me deu, e eu comi e pequei. E aí então começa ali os primeiros atritos ali entre o casal. Então, pessoal, tomem muito cuidado com o preço que você paga por desobedecer a Deus. Porque no subtópico de número 3, ele vem trazendo exatamente isso, ó, a morte como a consequência. Então, ele diz assim, ó, o que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência, a morte. E em Romanos capítulo 6, versículo 23, está dizendo exatamente isso, que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Então, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que nós erramos diante de Deus ou pecamos contra o nosso próximo, nós estamos assinando a nossa sentença de morte. E isso, pessoal, é muito grave, porque se uma mentirinha que você acha que não tem nada a ver, não dá nada, às vezes pode ser fatal para a sua morte. Então tome cuidado e leve isso para os seus alunos. Uma classe jovem aí passa por tantos desafios diários, são tantos problemas, tantas dificuldades, não é mesmo? Então leve isso para eles, para que eles possam entender o preço da desobediência, tá bom? Pessoal, e com isso nós temos aqui um ponto muito importante. Porque, ó, além do afastamento de Deus, o casal foi retirado do paraíso e passou a experimentar a morte, e com eles, todos os seus descendentes. E, para tristeza nossa, para mim e para você. Todavia, porém, no entanto, Deus, ele uma vez mais teve misericórdia da humanidade e ele enviou Jesus para que, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, nós passamos a ter vida e vida em abundância. Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero no fundo do meu coração aí que a sua classe seja muito abençoada. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, vou deixar aqui em cima, e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Que o nosso bom e eterno Deus aí te conceda uma semana repleta de vitórias e de bênçãos na presença dele. Fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.